Nosso assunto, enfermidade. Acertaram, hein? Acertaram, hein? Que ele botava enfermidades. Acertaram, que bom. Tá aqui, enfim, né? Amém, né? Enfermidade, tá certo, do corpo. Judas 12 e 13. Lembrando que esse Judas não é Judas Iscariotes, tá? Não, é porque eu estava pregando sobre o Judas aqui, uma irmã chegou e disse, mas Judas? É, Judas. Não é Judas Iscariotes. Uma outra me perguntou, mas Ananias orou por Paulo, mas ele não morreu lá junto com Safira? Eu digo, não. Esse era outro Ananias, como esse aqui é outro Judas, não é? Não existe só a Maria no Brasil, não é assim? Amadeu que deve existir uns dois só, mas... Judas 12 e 13, esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Enfermidade do corpo é diferente da síndrome da queda, que vocês viram, acho que lá no segundo período, né? A síndrome da queda é uma doença que atinge o que? O crente. Então é o crente, isoladamente. Enfermidade do corpo é uma doença de quê? Da igreja. Né? Acertaram, né? Eu estava lá no princípio antes, falei, aí todo mundo para, são. Está igual a prova do vestibular que houve aí, né? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares K. Aí tinha embaixo, Brau, Breu, Bril, Brol, Bru. Teve gente que ainda botou Bru, né? Tudo bem. Então, enfermidade do corpo é a doença da igreja. Então, a igreja é corpo de Cristo. O que a doença faz? A igreja, ela como corpo, ela realiza a obra do Senhor. O que a doença faz? Quando você vai lá no médico, né? Tem uns que vai lá não. Principalmente, eu trabalho já há alguns anos num setor público, que eu sou do Ministério da Saúde já há alguns anos. Aí aparece sempre um lá e tal, aí depois, dou aqui e tal, tá tudo bem. Quando termina, dou remedinho, ele fala assim, o senhor podia me dar um atestadinho, porque eu não estou aguentando trabalhar. Só atestado. Dá para ser 5 dias, que eu estou ruim mesmo. 5 dias, 5 dias, você está mal assim, estou muito ruim. Então, a pessoa quando se sente doente, que ela fala, não pode, certo, você não está doente mesmo, não pode trabalhar. Então, a doença na igreja, o que ela faz? Ela impede a igreja de realizar a obra. Mas ela não pode realizar a obra, está doente. Então é por isso que a igreja não pode, como corpo, ela não pode adoecer. Se ela adoecer, ela não pode realizar a obra. Como é que ela vai trabalhar para o Senhor, realizar a obra do Senhor se ela está doente? Então, a igreja não pode adoecer. Então, tem que se trabalhar com a igreja para não deixar que ela adoeça. A primeira coisa que você observa quando você fala de doença, predisposição. O que é predisposição? Predisposição tem um prefixo aí, pré. Pré significa o quê? Aquilo que vem antes. Muito bem. Predisposição. Então, são situações que facilitam o aparecimento da doença. Então, quando você vê todas as doenças, você pegar um compêndio médico
ler sobre uma determinada doença, vai dizer predisposição. Então, são situações que facilitam o aparecimento da doença ou de uma doença. Por exemplo, você tem câncer de boca, ou de esôfago, ou do tubo digestivo alto. Aí então você diz assim: o fumo é um agente que predispõe o aparecimento de câncer de boca, de esôfago, de pulmão, certo? Então é uma situação que facilita o aparecimento dessa doença. Se você vê uma criança descalça andando em cima de um esgoto aberto, pisando ali descalço, o que você diz? Olha, aquela criança ali está predisposta a ter uma hepatite infecciosa, ou ter uma verminose, alguma doença infecciosa. Por quê? Porque ela está exposta. Então, aquela situação predispõe, ou seja, facilita o aparecimento daquela doença. Não é isso? Então, o que é predisposição? São situações que facilitam o aparecimento da doença. Então, da igreja, o que facilita, o que predispõe a igreja a adoecer? Então, quais as situações que facilitam a igreja a se tornar uma igreja doente, um corpo doente? Vocês vão aprender e vão depois dizer se a igreja de vocês está doente ou não. A primeira coisa colocada aqui é ímpios. O que são ímpios? São pessoas que vivem no pecado, impiamente. Então você não pode, mas é o visitante. Eu não estou falando de visitante, estou falando de membro de igreja. Você não pode pegar dentro da igreja e ter uma pessoa lá dentro da igreja, batizada, fazendo parte de grupo de coisa, estou até cantando, né? Você não pode fazer isso. Esses dias eu estava na minha igreja, 11 horas, eu já tinha desconfiado do rapaz. O rapaz e tal, veio e tal, aquela coisa, se empolgou e tal, quer ser batizado, gostou na época, ele até ficou um tempo liberto. Mas depois ele entrou numa dificuldade, e no grupo de louvor, cantando, eu chamei ele no canto e digo: vem cá, você parou de fumar? Misericórdia, pastor, misericórdia. Não, soube até pouco. Não, logo que eu me converti, fui batizado, parei. Você não voltou, não? Não. Eu estava em casa à meia-noite, o senhor me ligou: fulano de tal está aqui e tal, tá bebendo e está fumando. Fulano é assim, não é? Tá. Aí cheguei na igreja, estava lá, já sentou para cantar no grupo e digo: vem cá, o que você vai fazer aí? Esse é do grupo de louvor, de negativo. Mas por que, pastor? Ontem você estava bebendo e fumando no bar. Você sai daqui, some antes que eu digo para todo mundo aqui. Trabalha para trás. Quem falou com você? Não interessa, não. Aí depois terminou o culto, digo: ó, irmãos, tem um pessoal aqui que vive aí nos bares, aí, bebendo, fumando aqui. Isso não é mesmo de igreja não, hein? Esse pessoal não faz parte da igreja não. Não disse o nome. Se você deixar, você tem lá no grupo de louvor um bando de amalequita, cantando, e a igreja toda ficando oprimida. Por quê? Porque você tem ímpio. Então ele canta e a igreja fica oprimida. Por quê? O outro irmão que olha lá diz: misericórdia, que esse cantando ali. Então você não pode ter ímpio. Ímpio não pode. Você tem que falar: olha, você desse jeito você não pode, não tem condição. Ímpios. Se você deixar isso na igreja, isso é um peso sobre a igreja. Isso é um peso sobre a igreja. Esse tipo de gente não pode, né? Então você aqui é quinto período, né? Quinto período. A gente pode falar tudo quinto período, né? Pastor, tem um pessoal aqui que gosta de tomar vinho. Diga: vinho, né? Suco de uva. Não, é vinho mesmo. Sim, vinho, suco de uva. Não, mas tem álcool. É. Mas por que tem que ter álcool? Qual a diferença? É o sabor? Você gosta de vinho? Mas vinho não tem problema não, né? É até bom para o estômago sem vinho, sem álcool. Não, mas por que com álcool? Por que tem que ter álcool? Por que? Eu pergunto, por que tem que ter álcool? Por que tem que ter álcool? Hein? Por quê? Só serve se for com álcool? Eu tinha um paciente que morreu de cirrose porque bebia vinho demais. Com álcool. Morreu.
Ah, mas é muito engraçado, um crente morre de cirrose hepática, porque alcoólico. Tomou tanto vinho e morreu de cirrose. Ah, se você gosta de vinho com álcool, então bebe essas outras coisas, aquela branquinha também, a mesma coisa. É com água. Só em vez de ser vinho, é água. Olha, nós temos que parar com essas ingenuidades. Só parar com essa ingenuidade. Você gosta de beber, você é alcoólatra. E crente não pode ser alcoólatra. Então, esse negócio de coisas, essas desculpas. Então, para enganar o Espírito Santo não se engana, não. Não se engana, não. O que? Quer vinho? Então, suco de fruta, vou na geladeira. Sim, o que é vinho? Tem que ter álcool. Então você é alcoólatra. Então, ímpios, não pode ser para mundo. E crente ruim, mas crente ruim tem muito lá fora. Então, ímpios. Adormecidos. Adormecidos. É aquele que é crente, né? É o crente crônico. Sabe o que é crente crônico? Você não tem rinite crônica? Eu usei espirro. O que é que você tem? É rinite, mas eu tenho isso há 20 anos. Eu tomo às vezes um corticoidezinho, melhor, mas depois volto de novo, não tem jeito e tal. Então tem crente crônico, ele entra, senta, assiste o culto, sai, não faz parte de nada, não faz parte de culto profético, não entrega dom, ele é crente crônico, adormecido e tal, não vem domingo de manhã, porque ele tem que acordar mais tarde, não traz o filho, porque tadinho, que dormiu tarde também. Então você vê, adormecido, você não pode ter uma igreja assim. Isso é uma igreja sem vida, é uma igreja apática, é uma igreja que não evangeliza. Então é exatamente o que Judas fala. Esses, né, apacentam-se a si mesmos sem temor, adormecidos, acomodados, insubordinados, né? Não atendem às orientações que o senhor dá, o senhor marca a madrugada, não vem, o senhor diz que é jejum, ele também não faz, o senhor marca uma orientação, também não faz, rejeitam o domínio. Então, se você tem uma igreja com esse tipo de gente, essa é uma igreja, fatalmente, ela vai se tornar uma igreja doente. Uma igreja doente. Então você chega, é aquela igreja sem vida, você olha para a igreja, é coisa toda, levanta aquele irmão para orar, é aquela luta, você vê aquela coisa vazia e tal, você vê igreja que tem 200 pessoas, vem num culto, às vezes tem 30, 40, aquele pessoal assim, misericórdia, que igrejazinha ruim, não é? Você está doente, está doente por quê? Por causa disso. Então é uma igreja doente, você pega lá, tem culto profético. Eu cheguei um dia numa igreja, aí fui visitar, então o visitante tem que ter cuidado, né? Eu cheguei lá, tudo bem? Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Que bom ver o senhor por aqui. Eu digo, tudo bom. Eu falei, o que eu vou pregar? Hã? Não, pergunta você, o que eu vou pregar? Cadê o culto profético? Não tem nenhum dom, não, senhor. Não tem dom, não, por quê? Pastor, eu creio até, sabe por quê? Que é a sabedoria do Espírito, porque hoje não tem nenhum visitante, só a igreja mesmo. A sabedoria do Espírito, não tem nenhum visitante, só a igreja. Então, o culto profético é só para visitante. E aí eu entendo assim, né? Ninguém entendeu errado. Que existe culto profético também para a igreja. Então, isso é um mal. Então, a igreja que não tem um culto profético, tem alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa está errada. Então, coisas que predispõem a igreja a ser doente. Sinais e sintomas. O que é sinal? Sinal é o que você vê, né? Sintoma é a queixa. Quando você vai ver um doente, a primeira coisa você olha para o doente. Há certas coisas que você vê no doente e já sabe o que ele tem, só olhando. Há outras vezes que você precisa deixar o doente falar. Então isso é sintoma. Então ele é a queixa dele, é o sintoma. Então ele diz para você o que ele está sentindo. Então quando você olha, sinal. Então você vê, você olhou para o doente, está com o olho amarelinho, né? Da cor daquele, né? Aquele negócio ali, está amarelinho. Você olha assim, será que é uma hepatite? Será que ele está tendo uma hemólise e tal? Então é um sinal. Então ele veio andando de lá, veio, você está notando que ele tem um lado paralisado. Então ele teve uma lesão neurológica, não é? Importante, esse é um sinal. Você olha para ele, está com muita falta de ar, está não é? Os lábios um pouco meio arroxeados, então ele está com um problema de oxigenação. Será que ele é cardíaco? Pode ser cardíaco. Ou ele tem um problema respiratório grave. Então são sinais, coisas que você está vendo e que o doente não te disse nada. Está muito inchado,
né? É demasiado e tal. Então isso são sinais, são coisas que você vê, que você observa. Você olha para a igreja e vê alguma coisa na igreja, você tem alguma coisa errada daquilo que eu estou vendo. Sintoma, o que é sintoma? Sintoma é aquilo que o doente fala para você. Você não vê nada, mas ele diz para você o seguinte: está doendo aqui, dói demais, quando eu aperto, responde nas costas e tal, e a dor às vezes é intensa, e às vezes eu tenho que... Então aí já é a queixa, aí já é o sintoma. Você não está vendo, a pessoa está falando para você. Então, sinais você vê, sintoma é aquilo que a pessoa fala para você. Então é a queixa. Quais são os sinais? Manchas. O que é mancha? Você olha para a pessoa, às vezes ela tem uma mancha, e a mancha pode ser o resultado de uma enfermidade. Há doenças sistêmicas que às vezes aparecem com manchas no corpo. Não vou dizer aqui, porque gente, é uma coisa muito interessante. Você diz um sintoma, no outro dia ele está com aquele sintoma. Já viu? É muito comum você atender uma pessoa e dizer: estou com a dor aqui do lado. Sim, mas examina, não achei nada não. Mas eu queria fazer um exame, doutor. Sim, mas o que você tem? Não. Mas por que você está preocupado? Estou preocupado. Porque meu vizinho teve uma dor assim do lado, assim, não durou 7 dias, morreu. Está morto. Morreu ontem. É a dor igual a minha, assim, do lado. Então, a gente sente falar aqui de uma mancha, daqui a pouco, segunda-feira, está metade daqui no médico com a mancha, não sei aonde, onde não viu mancha. Então, mas mancha, da igreja, mancha, o que é mancha? É uma coisa que você vê, você olha, às vezes é um irmão está ali, ele vai para frente, e às vezes ele é uma mancha. Por que é uma mancha? O mau testemunho dele. A pessoa chega assim, olha, sim, rapaz, é aquele cidadão que está indo ali fazendo louvor. Aquilo ali é terrível, rapaz. Conheça aquilo ali, rapaz. É da sua igreja? É. Quer dizer, não, você está ali na frente fazendo louvor? É. Aí não tem como escapar, né? Quando não está na frente, você diz: não, ele visita aqui, vem aqui e tal. Mas está ali na frente fazendo, você não... Então, mancha é o mau testemunho, é a vida lá fora, são os negócios, as coisas, aquilo ali é uma mancha para a igreja. Aí a pessoa vem, não volta, né? Fica decepcionada. Então são manchas. Então são sinais. Isso é sinal de que a igreja é doente. Você vê uma pessoa daquele tipo, lá, você diz: misericórdia, essa igreja não está bem. Essa pessoa está aí, está à frente. Então, isso é um sinal. Apacentam-se a si mesmo. Então, pessoas que fazem aquilo que querem, que acham que está certo. Então, sinal, você vê uma igreja, as pessoas fazem o que elas acham. Você procura a pessoa, não, como é que é a grande evangelização? Como é que é a grande evangelização? Cadê fulano? Não, fulano aproveitou o feriado longo, saiu com a família para passear. A evangelização, não, ele aproveitou. O senhor deu uma orientação, ele é chefe do grupo de assistência, mas ele saiu com a família e deixou o grupo de assistência entregue aí, entendeu? Que ele saiu para passear. Não é que as pessoas não possam sair para descansar, mas você tem uma responsabilidade. Para quando elas, a igreja que você vê aí e tal, todo mundo saiu e tal, aí foi para a evangelização, não tinha nada. É uma igreja, como é que ela vai trabalhar? Então, apacenta-se a si mesmo. Elas decidem, você vê a decisão em casa, a decisão disso, a decisão daquilo. Então, tudo eles que dirigem, pessoa sozinha, E tem pessoas que às vezes quer consultar o senhor só para desencargo de consciência. Vocês já viram isso? Ele compra a passagem para viajar para o Rio, coloca a passagem no bolso, chega na igreja: pastor, o senhor veio consultar comigo se eu posso ir ao Rio? Mas a passagem está no bolso comprada. Para que consultar? Não é? Isso aconteceu com um irmão, numa das nossas igrejas. Ele queria ir para Cachoeiro. Pastor, podia, mas ele já estava tudo certo ali, no outro dia cedo. Constatou se eu posso ir para Cachoeiro, só que ele foi muito infeliz. O senhor deu uma revelação: não vá a Cachoeiro. Ele disse: amém, amém, amém. Foi para casa, chamou a mulher e disse assim: você não vai falar para o pastor, porque eu vou sair cedo, vou e volto de noite, estou no culto e não vai saber de nada. Amém, tudo bem. Você vai, vou. Uma coisinha boba, vou lá e volto. Aí ele foi, chegou lá em Cachoeiro, se participou,
teve uma batida com o carro dele, ele discutiu com o policial prendeu ele. Aquela noite passou na cadeia. Aí chegou de noite, cadê fulano? Fulano, cadê seu marido? Ele está em Cachoeiro. Mas o senhor disse que não era para ir? Ele está preso, pastor. Preso? Preso. Esse irmão, ele teve uma experiência. Passou a noite na cadeia. Aí de noite ele dormiu, teve um sonho que ele pegava um cheque que era para pagar a fiança. Quando chegava para o delegado pegava o cheque, é isso mesmo, o valor da fiança é esse mesmo. E estava lá, valor do cheque, escrito, clamor pelo sangue de Jesus e tal, por extenso sangue de Jesus, e assinado, Jesus Cristo. Aí o delegado pegou, é isso mesmo, o cheque da sua fiança é esse, só que o cheque está sem fundo. Mas por que o cheque está sem fundo? E o delegado dizia para ele assim, porque o sangue de Jesus não opera na desobediência. Aí ele acordou apavorado, foi solto outro dia, chegou com a experiência, uma cadeia e tal, e aprendeu que não adianta clamar pelo sangue de Jesus na desobediência, não é? Não é assim? Então o que acontece? O que é isso? Apacenta a si mesmo. Apacenta-se a si mesmo. Então, isso na igreja, uma igreja não pode ter isso. Isso é sinal de doença na vida da igreja. Crentes assim, não tem temor. Não tem temor. Não tem temor, desobedece ao Senhor. Facilmente enganados. Aí são facilmente enganados. Irmão, ali tem um movimento ali, um grupo que está orando ali, às sextas-feiras ali. Aí diz que vê um pastor de fora, aí põe a mão na cabeça, cai 3, 4 vezes só, fica esticadinho. Aí o fogo cai. Aí você vai lá, não sabe que tipo de opressão é aquela, não sabe que o pastor, aquela coisa lá, o sujeito maluco que veio de lá. Esses dias eu fui numa igreja aqui, estava um cidadão assim, todo empolgado. Eu digo, rapaz, essa doideira de gente cair, rapaz, a obra do Senhor, quando o pastor ora, o homem tem que levantar, não cair, rapaz. Que negócio é esse? E tal, aquela coisa. Não, ele põe uma caixa, aí a gente escreve as orações, os pedidos, coloca dentro da caixa e fecha e faz uma semana de oração. Depois de uma semana de oração, assim, você abre a caixa e toca fogo. Aí a oração foi, toma jeito, rapaz, nós já saímos disso, rapaz. Essas bobagens, rapaz, essas coisas, essas ideias malucas, rapaz. Isso não tem nada a ver com a obra que o senhor está realizando. Aí daqui a pouco tem uma decepção. Esses dias chegou, isso aqui, uma pessoa aqui, lá na dificuldade e tal, o irmão foi lá, na dificuldade, eles estão na igreja pentecostal aqui, mas tadinho, passando necessidade, um irmãozinho muito caridoso foi lá, sem consultar o senhor, não, eles também, não são da obra, mas são de outra igreja lá e tal, eles precisam de ajuda, foi lá, comprou uma geladeirazinha, comprou um fogão, tinha um pouquinho de recurso e deu lá para os irmãos naquela dificuldade. 2 semanas depois voltou lá, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha cama, não tinha nada. Ele disse, mas minha irmã, e aquilo que eu te dei? Vendi tudo e botei na fogueira santa, lá na igreja, na fogueira santa e tal. E a fogueira santa levou a geladeira, o fogão, a cama e tal, e continua sem fogão, sem geladeira e tal. Foi tudo na fogueira santa que o pastor botou lá. O pastor só não botou na fogueira santa o fogão e a geladeira dele, mas o dos irmãos ele botou na fogueira santa. Então veja só, facilmente enganados. Por que facilmente enganados? Porque não estão consultando ao Senhor. Uma igreja não pode ser facilmente enganada. Mas facilmente, esses movimentos, essas coisas. Não, agora é os jovens de louvor. Olha que Jesus nota 10. O jovem está dando nota 10 para Jesus, está ficando reprovado no vestibular. Dando nota 10 para Jesus, ele é professor de Jesus, ele está dando nota 10. Jesus é 10. Sim, e aí? O que é? Agora, não, o movimento aqui agora é de Viva Verão Jesus, 2005. Aí todo mundo, Viva Verão. Agora é Inverno Jesus VIP. Então você vê essas doideiras e tem gente que vai após isso, facilmente enganados. Por que facilmente enganados? Por quê? Porque não consulta o Senhor. A obra do Senhor não é assim, a obra do Senhor não é de animação, a obra do Senhor não é dessas coisas. Esses movimentos, eu vi lá nos Estados Unidos, agora vai chegar aqui daqui a pouco. Agora vai chegar, tem um movimento lá, agora sabe como é que é? A pessoa chama um monte de gente na frente e pergunta assim, eu estava no hotel, liguei, estava no culto lá, aí veio aquele monte de gente, aí ele perguntou lá aos irmãos, são batizados com o Espírito Santo? Aí eles, não, oh, não, aí todo mundo, não são. Aproximem-se. Aí todo mundo chega perto dele. Aí, puf, caiu todo mundo. Então, vejam.
Então veja o que é isso. Daqui a pouco está aqui. Está aqui. Não é? Eu disse lá para os irmãos. Deve ser o hálito? Só pode. Olha, você não pode misturar tão facilmente enganados. A obra do Senhor não pode ser assim. Você não pode misturar as coisas do Senhor dessa forma. A obra do Senhor é séria. O culto é muito sério. A operação, não é? Árvores sem frutos. Você vê, às vezes, o crente fica na igreja a vida toda, não traz uma vida na presença do Senhor, não testemunha de Jesus, não fala, não traz um dom no culto profético. Expõe a sua sujeira interior. Tem gente que gosta de contar o que foi, adora contar o que foi. Não, tem que contar aquilo que você é agora. Falam de luz e vivem nas trevas. Meus irmãos, nós temos que entender exatamente isso. A igreja não pode ser assim. Você não pode ter uma igreja assim, facilmente levada, facilmente enganada. Não, nós temos hoje a consulta à palavra. Deus hoje nos tem falado. Nós não podemos ser enganados por tantas coisas que vêm, que aparecem. Pode ser isso. Então isso, uma igreja doente, é uma igreja que daqui a pouco vem, passa um vento assim, joga todo mundo de todo mundo oprimido. Não, há uma obra definida. Então são sinais. Quando você vê uma igreja desse jeito, você diz: essa é uma igreja doente. Uma igreja doente. Eu não estou falando do irmão dos irmãos, estou falando mal dos irmãos que estão lá fora, dos irmãos que tiveram a experiência deles. Estou falando mal disso, não. Eu estou falando de gente no nosso meio que teve uma experiência com o Senhor, com uma obra séria como nós estamos vivendo, e nós já passamos por essas coisas de movimento, essas coisas todas, já vimos essas decepções todas, e o que Deus tem feito conosco. Nós não podemos ser enganados, não é? Não podemos ser enganados. Sinais, sintomas. Quais são os sintomas? Então, o que a pessoa fala, então, o que um crente fala: murmuradores. Murmuradores, não é? Aquele irmão sei lá, igreja aqui que... Eu já falei com meu marido aqui, ó, se você continuar aqui, você não vai para lugar nenhum, não, você vai crescer não, hein? Aqui, igreja, coisa, o pastor tem aquele grupinho dele e tal. Sim, mas como é que você acha? Quem promove? É o pastor ou é o Espírito Santo que revela? Tem 20 anos que eu estou na obra, tem uma irmã aqui que tem 10 anos que está na igreja, já é professora de criança, a outra que tem 5 anos também já é. Eu tenho 20 anos, não sou nada na obra. Por que essas irmãs mais novas já são professores de senhora, sou de criança, e eu tenho 20 anos, não sou nada? Sabe por que você não é? Porque você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa complicada, você é uma pessoa que briga com todo mundo, você é uma pessoa que não se dá com ninguém, você é uma pessoa que fala mal de todo mundo, enfim, você é uma pessoa muito oprimida. Então você não pode estar à frente disso. Então as outras passaram na sua frente. Por quê? Porque a obra não é tempo de casa. Tempo de casa conta para aposentadoria, esse negócio de NPS, essas coisas assim. Mas obra não. Obra é experiência de vida, é transformação, é diferente. Então você tem murmuradores. Murmuradores. E o murmurador é idólatra. Por que ele é idólatra? Porque ele questiona aquilo que é revelação. A revelação você não questiona, o Senhor revelou, está revelado, né? Queixosos da sua sorte. O que é isso? Antes de eu me converter, eu tinha tudo, eu tinha 3 carros, tinha uma casa de praia, tinha uma casa... Depois que eu me converti, perdi tudo, não tendo mais nada. Esse... é o seguinte, ele tinha as casas dele, mas tinha 3, devia 5, tinha 2 carros, devia 4, tinha problema em casa, com a família e tal, tudo bem. Então ele agora acha que não era nada, não tinha nada, entendeu? O senhor começou a colocar a vida dele em ordem, mas quer dar uma satisfação, dizendo: não, você fez as coisas erradas, não consultou o senhor, fez as coisas precipitadamente, agora está botando a culpa no senhor. Não, você tem que ter honestidade, né? E dizer que o problema, a culpa é sua. A culpa é sua. Você está queixando,
né, da sua sorte, da sua... Não, o problema é seu. Você consultou o senhor para fazer aquele negócio? Consultou? Não. Você consultou para fazer aquele outro? Não. Você consultou para vender a sua casa? Não. Então você não pode reclamar, porque Deus não orienta a sua vida. Você faz o que você acha que deve fazer, né? Então o que acontece? Queixosos da sua sorte. Isso é um peso na vida da igreja. Aquela pessoa reclamando, queixando e tal ali, e o pastor não pode atender o visitante, o que está se convertendo, porque você tem que atender aquele que vive constantemente oprimido, com dificuldade e não está entendendo e tal. Eu atendi uma senhora na minha igreja, todo dia ela reclamando, pastor, passa no grupo de intercessão, pastor, me passa no grupo de intercessão. Digo, agora não tem mais grupo de intercessão não, agora tem grupo de quinta-feira. Esse pessoal que pede, passa no grupo de intercessão, tem o culto de quinta-feira. E eu chamei a irmã e disse, mas irmã, o que está? Eu fiquei com pena. Pastor, lá em casa está difícil, meu marido perdeu o emprego e tal, uma discussão lá em casa, meus filhos os meninos já não estão querendo mais vir à igreja, até a menina está vindo, mas os dois não estão vindo, e está uma luta, eu não estou entendendo, mas estou desesperada, eu não sei mais o que eu faço. Eu digo, irmã, esse mês é o mês da família, não é? É. A semana passada foi a semana da madrugada, não foi? Foi. Aí a família da irmã veio à madrugada. Não, pastor, nós não viemos nem um dia. Ninguém da sua casa não chorou. Hoje é quarta-feira, não é? Foi quinta-feira era. Hoje é quinta-feira. Nós estamos nessa semana do jejum. A irmã tem jejuado, que não chorou. E a sua família? Não chorou. Então, uma irmã que é bênção de quê? Esse mês é o mês da família. A primeira semana era madrugada, a família precisa de uma bênção, vocês não vieram à madrugada. Essa semana é semana de jejum, hoje é quinta-feira, a irmã disse que ninguém não fez nenhum jejum, nenhum dia. A semana do jejum para a família, e a irmã não fez nenhum dia. E a irmã quer bênção? A irmã não quer bênção não. A irmã não quer bênção não. Aí põe a igreja para orar, põe um peso nas costas da igreja, um peso no grupo de intercessão, quando a irmã quando a sua família de desobedientes não atendem a revelação, não vem à madrugada, não faz jejum e quer bênção. Bênção é para obediente, irmã. Bênção é para obediente. Que às vezes reclama. O irmão estava lá, chegou lá. E tem uns que ficam bravos, lá com a filha doente. Ora, pastor, estava lá. Pastor lá foi orar. O irmão orou e tal. No outro dia estava lá na igreja todo bicudo. O que houve, irmão? O pastor... Irmão, o pastor orou pela minha filha, ela piorou. Piorou. Traz a irmã, traz a criança de novo. Trouxe o mesmo pastor. Ora, pastor, orar pela igreja, vamos orar. No outro dia, ele, estou entendendo mais nada, pastor. Você não está entendendo o quê? Orou pela segunda vez, minha filha está internada. Rapaz, a primeira vez ela piorou, na segunda, orou, ela está internada. E o pastor ficou envergonhado, o senhor tem misericórdia, foi para casa conversando comigo, amado, como é que vai ser e tal. E o pastor está me contando aqui, na luta aqui, o pastor que me contou, foi para casa, senhor, o que é isso? O senhor disse, vai na casa dele. Aí eu vou, mas não entra na casa dele não, hein? Chegou lá, outro dia chegou na casa dele, lá, ei pastor, o senhor veio, pode entrar, não, o senhor me revelou que não é para entrar na sua casa não. Não é para entrar na minha casa? E o que houve? Não, você questionou porque que a sua filha está no hospital. Orei a primeira vez, ela piorou. Orei na segunda, ela foi internada. E eu vim aqui hoje. Sim, e o que o senhor falou? O senhor falou o seguinte, o senhor falou que para a sua filha ser curada, você está querendo que Deus cure a sua filha, então você tira o gato que você botou na luz, para roubar a luz, e o gato que você botou na água, para roubar a água. Quando você tirar isso, Deus vai dar uma bênção na sua filha. É misericórdia, pastor, onde que tem isso? Aqui em casa, eu digo, não, tudo bem, ter logo, a paz do senhor, foi embora, pastor. Não nada. Aí tudo bem, chegou na igreja, chovendo, aí na igreja, tá lá, quando ele começou o culto, o pastor perguntou, cadê seu marido? Ah, pastor, não sei não estou entendendo, pastor, tá lá, saí de casa, estava pendurado no porta, tirando um fio que tinha colocado lá, e tal, não sei o que lá, e hoje passou a tarde toda desmanchando um cano que eu tinha botado debaixo da terra lá, e tal. No outro dia a filha estava de alta.
As pessoas pensam que Deus é servo. Não, o Senhor é Senhor. Então vejam, queixosos da sorte, concupiscentes. Concupiscentes, você não pode deixar na igreja isso não, tem que falar a verdade. E o Senhor deu a revelação ao pastor, o pastor não sabia não. O Senhor revelou a ele, o pastor não sabia que havia o gato. Não. Eu fui falar lá nos Estados Unidos sobre o gato, todo mundo, eu esqueci que eu estava na América. O que é gato? Gato? Gato, o que é um gato? É um gato? Não, é um negócio lá, esquenta a cabeça não. Um negócio, botaram um gato pendurado na luz, um gato bebendo água, não. É um negócio de Brasil. Concupiscentes. O que é concupiscentes? Vive na carne. Carne. As pessoas que vivem na carne. Arrogantes. Arrogantes. Os arrogantes. Né? Tinha um irmão na igreja que o pobrezinho ia pregar, ele abria a caderneta, pegava a caneta. Quando começava a mensagem, começava a anotar, mas ele não anotava a bênção não, ele só anotava os erros do pregador. E todo mundo já ia pregar com medo, porque ele ia todo metido, ele era que era o bom, né? As mensagens que entendia de Bíblia era ele que sabia, tudo arrogante. Um dia o irmão foi pregar e pregou sobre os muros de Jericó, e o irmão tão empolgado, né? E os muros, irmãos, caíram, graças a Deus, e Josué não deu nem um tiro. Ele ficou arrasado, chegou lá fora, mas vem cá. Esse irmão cometeu uma falha gravíssima. No tempo de Josué, ainda não tinha sido inventada a pólvora. Como é que ele falou que Josué não deu um tiro? Eu disse, a pólvora foi inventada pelos chineses. É de você que pensa. Eu acho que quem inventou a pólvora foi Josué. Você está brincando? Eu digo, não, eu acho que foi Josué. O seu irmão falou, deve ter sido mesmo, Josué não precisou dar um tiro, tinha pólvora lá mesmo e tal. Então, eu não pode mais. As pessoas querem as coisas do Senhor, mas sempre não existe isso. Você não pode deixar isso na igreja. Você come um mosquito, engole um camelo. Não. Se toda a falha for essa, tá bom. Então, arrogantes, pessoas arrogantes. Não, a obra não é disso não. Pessoa simples, céu. Você achou que o irmão pregou mal? Pregou mal, ora por ele, intercede por ele. Eu me lembro que um dia eu fui pregar na igreja de Vila Velha, né? Com 22 anos, eu era pastor, você imagina. Naquela época também, né? O que vem a mim de maneira nenhuma será lançado fora, foi o meu caso. Eu fui, não tinha outro, então estava lá. Com 22 anos eu era pastor. E eu me lembro um dia que eu fui na igreja, quando eu abri o texto para pregar, uma irmã, até hoje está na obra, graças a Deus, mas ela levantou e disse, misericórdia, Amadeu outra vez, quem que aguenta? E foi embora. Então, por que isso? Então tem isso, não é? Então arrogantes, não, mas você tá, o irmão, ele tem, ora por ele, intercede, ele está começando, né? Foi lá, fez um louvor, errou as coisas, mas vai devagarzinho, não comprometeu, não disse coisas que comprometem, mas é um servo, então você vai, não é? Se comprometeu a doutrina, você chama atenção, mas você ora por ele, intercede, essas coisas, não existem sabidos na obra, existem servos. Então uma obra, uma igreja assim, ela cresce nisso. Escarnecedores, isso é pior. O escarnecedor é pior, porque você vê a experiência do colégio apostólico. Pedro falhou, não falhou? Negou Jesus 3 vezes, e negou de maneira muito séria. Não o conheço. Negou a revelação que ele teve. Não sei de onde ele vem. Negou o Pai. Não ando com ele. O caminho. Negou tudo. A Trindade, né? Todo o projeto ele negou. E por isso Jesus o chama naquele dia e fala seriamente com ele. Tu me amas, Pedro? Tomé também falhou quando ele não creu na ressurreição. Mas a falha mais grave foi de Judas. Por quê? Porque Judas traiu. E o que Judas usou para trair? Judas foi onde Jesus estava e ele identifica Jesus de que forma? Apontou com o dedo? Não? Apontou com o pé?
Não, Judas o beijou. E você, para beijar, você usa o quê? A boca. Que negócio difícil. E às vezes o maior juízo é quando você usa a boca. Você abre a boca e você fala da obra, e aquilo que você falou, Deus cobra de você. E aquilo que Deus fez com Judas não teve remédio. Qual foi o juízo de Judas? A forca. O que aconteceu? O pescoço rompeu, cabeça separou cabeça do corpo. Quem é a cabeça? Cristo. Corpo é a igreja. Então rompeu a comunhão. A palavra diz assim: tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então ele foi desligado por quê? Porque ele usou a boca para entregar, para falar das intimidades de Jesus e tudo mais. Então há pessoas às vezes que falam desse jeito. Eu me lembro de um cidadão que tinha aqui, estava aqui no Manaim e tal. Um dia ele se rebelou aqui, desceu, foi embora, voltou, foi para uma igreja tradicional e passou mais de 3 anos e ele pregava em tudo quanto era igreja tradicional. E o tema da mensagem dele é: o que é a Maranata? Ele sai em todas as igrejas pregando. Eu convivi lá naquele meio, sei o que é aquilo, sei o que é o Manaim, e falava como, mas anarquizava com a gente. Nós perguntamos ao senhor: o senhor que vamos fazer? Vamos processar? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? O senhor disse: não façam nada, deixa comigo. Nós deixamos. Ele saiu, falou, levou uns 2 anos falando. Esse homem foi acometido de uma enfermidade gravíssima, gravíssima. Estava morrendo. Quando ele estava morrendo, ele mandou uma carta ao presbitério pedindo perdão e queria ser recebido pelos pastores. E nós o recebemos. Quando nós o vimos, nós tivemos pena, que ele era um homem muito forte, estava magro, caquético e tal, sem força nem para falar, e chegou lá e disse: eu quero pedir perdão pelas mentiras que eu falei da obra. Eu já mandei uma carta para a minha igreja, para todos os pastores que eu visitei, contando da mentira, da calúnia, porque eu estou para partir e eu não quero chegar na eternidade com essa mentira. Eu não posso partir com essa mentira e tal. E eu queria pedir a vocês, por favor, me deixem subir ao Manaim. Eu queria ver o Manaim pela última vez, queria fazer o seminário pela última vez. Ai, Gedeuti, tadinho do irmão, né? Coitadinho. Morro de pena, né? Não, vai subir, não arranjar um lugarzinho lá, só tem aquele farol, né? Mas na hora da fica com pena, né? E tal, né? Coração bom e tal. Vamos levar o irmão, tadinho do irmão, vamos levar lá. Todo mundo, teve alguns irmãos que choraram, né? Eles choraram, ver o irmãozinho naquela situação, né? Tadinho, né? Vamos constar o senhor. Quando fomos constar o senhor deu a visão. Uma fotografia de um jardim muito bonito. E ele era visto muito forte, esse cidadão, né? Não estava doente, estava forte. Ele pegava a fotografia, rasgava, jogava no chão, pisava. E depois ele recolhia, botava em cima de uma mesa, tentava unir os pedaços. E as flores tinham vida, elas se mexiam, elas se torciam de dor e tal. Aí o irmão ouviu a voz do senhor. E o senhor disse, ele tinha saído, nós íamos consultar, ele tinha saído porque estava muito fraco. Ele foi para casa para darmos uma resposta a ele depois, ele não estava presente nessa consulta. Aí o senhor disse: o tempo dele no vosso meio passou. Eu não o quero mais convosco. Misericórdia. Então vamos fazer o seguinte: o senhor não quer que ele faça seminário. Vamos perguntar se ele pode subir no sábado só para almoçar com a gente lá no Manaim, rever o Manaim só. Vamos constar. Quando constar, o irmão começou a chorar e disse: eu ouvi a voz do senhor aqui, claramente no meu ouvido. Assim, o que você ouviu? O senhor disse: não me falem mais nesse assunto. Aí nós paramos: senhor, não me falem mais nesse assunto. Aquela vida foi uma vida que o senhor tratou seriamente. Por quê? É o escarnecedor. Então, muito cuidado, porque a obra não é minha, a obra do Espírito Santo. A obra não é dele, não é dela, não é do pastor, que é a obra do Espírito Santo. Então, é o escarnecedor. Então, esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com isso, né? São manchas em vossas festas. Então, nós temos que ver isso. A igreja não pode ser doente. Qualquer indício de doença na igreja tem que ser tirado, tem que ser afastado, tem que ser separado. Por quê? Porque a igreja tem que ter saúde, ela tem que ter vida, e o que a palavra diz, vida em abundância. Vamos ficar de pé?
há uma visão. O senhor mostrava, quando era ministrada a aula, que havia aqui no nosso meio